Olá pessoal, estamos aqui de volta com a NR12 para seguir nessa parte 2, onde a gente vai falar de dispositivos de segurança, sistemas de proteção e outras coisas mais na parte final da NR12. Muito bem. Bom, nessa parte a norma trata de alguns aspectos relacionados aos dispositivos de segurança e logo no início traz a cortina de luz. Cortina de luz, um equipamento, ou seja, um dispositivo bastante importante para evitar acidentes de trabalho e o contato do trabalhador com a parte perigosa da máquina, ou seja, ali é onde existe realmente o grande risco de mutilação, de perda de membros, né, principalmente dos membros superiores, que é aqueles que atuam diretamente na operação das máquinas. A cortina de luz é um feixe de luz, né, que quando interrompido tem a possibilidade de travar a máquina, de parar o funcionamento de todo o sistema mecânico que atua para uma prensa, por exemplo, para uma guilhotina, para qualquer tipo de equipamento que esteja participando do processo produtivo. Então, é um dispositivo super importante e que deve ser instalado nas máquinas, principalmente para evitar o contato do operador com as mãos naquelas partes mais perigosas, ali que o pessoal comumente chama, né, principalmente nas prensas, né, de boca do leão. Então, para evitar o contato ou o acesso à boca de leão, a cortina de luz é um dispositivo bastante importante. Vejam nessa figura que aparece aí, né, onde o próprio operador da prensa, né, está mostrando pela seta amarela do lado direito, aonde você tem aí uma coluna com o feixe de luz que vai rebater no outro lado lá, e quando interrompido esse feixe de luz, então você tem a paralisação do movimento da máquina. Observe que o operador está fazendo um teste aí, né, e colocando a mão na prensa, né, abaixo do punção, entre o punção e a matriz, demonstrando a eficiência do equipamento. Na próxima figura nós temos um outro dispositivo de segurança que também é super importante, que é o scanner. O scanner é aquele equipamento, ou seja, aquele dispositivo que consegue ter a noção de presença de alguma pessoa ou de algum movimento próximo à máquina, né? Então esse sensor de presença, esse scanner, ele faz uma varredura de praticamente 180 graus no local e, na medida em que houver qualquer tipo de movimento próximo a essa máquina, também vai haver a paralisação do movimento da máquina. Também é um dispositivo muito utilizado, é similar a esses dispositivos de presença que a gente tem que acendem as luzes, né, em andares de apartamentos, locais escuros, onde não se necessita manter imediatamente ligado, né, ou seja, manter ligada, né, sem necessidade a energia elétrica ou as luzes em algum local. Então, o sensor de presença, quando utilizado nas máquinas e equipamentos, também faz esse papel de interromper o movimento da máquina, evitando qualquer tipo de acidente. Depois nós temos um outro dispositivo de segurança, que é o tapete de segurança, né? O tapete de segurança também é um facilitador, ou seja, um dispositivo que evita acidentes também, porque quando há a presença humana próximo do movimento perigoso da máquina, esse tapete, quando pisado, ou seja, por a presença, né, de alguém próximo à máquina, ele vai também interromper o movimento perigoso da máquina. Então, muitas vezes se coloca, né, no assoalho, no piso, né, próximo à máquina ou local de perigo ali, né, de acesso, se coloca esse tapete de segurança com sensores que também fazem a interrupção do movimento perigoso da máquina. Muito bem. Depois nós temos o CLP. Né? Eu quero chamar a atenção aqui do CLP, porque a NR12 faz referência a esse CLP, né? E ele é super importante porque o controlador lógico programável é uma espécie de cérebro eletrônico, né? É por ali que passam todas as interligações entre os dispositivos de segurança. Então, quando eu faço a adequação de uma máquina em relação à NR12, normalmente eu vou utilizar um CLP, um controlador lógico programável, aonde eu vou interligar todos esses dispositivos de segurança que a máquina possui.
O CLP ele é fabricado, ele é adquirido, né, pela empresa que vai fazer essa adequação na máquina de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, se eu preciso de 2 cortinas de luzes e um scanner, eu posso interligar nesse CLP, né, esse cérebro eletrônico, e inclusive colocando ali os tempos, né, em termos de tempos, o que desliga o que, né, qual é a fiação que entra de um lado e de outro para desligar entradas, né, on-off, tudo isso está ali nesse CLP. É ele que controla todo esse sistema. É como diz o conceito, né? Ele controla e checa de modo redundante, ou seja, vai e volta, né, os sinais elétricos de comando de uma máquina, inibindo o seu funcionamento em caso de alguma falha. Então é isso que acontece. O CLP não é um dispositivo de segurança, mas é um sistema computadorizado, como se fosse um cérebro eletrônico, que vai comandar todos esses dispositivos de segurança numa máquina, ou 2 máquinas, ou numa central de máquinas. Outro dispositivo de segurança de retenção mecânica, que a gente chama, e também que é importante, é o calço de segurança, principalmente nas prensas, né? Ele é, como está a seta mostrando aí, né, é um bloco de metal que eu coloco debaixo da punção da prensa, né, evitando que essa prensa, por alguma causa desconhecida, ou alguém que daqui a pouco vai lá acionar a parte elétrica da prensa, e eu estou fazendo uma manutenção debaixo do punção ali. Então esse calço mecânico ele é utilizado para as operações de troca de ferramenta, né, quando eu troco de um produto para outro, ajustes da máquina ou manutenção. E também muitas vezes ele é interligado, né, eletronicamente com o CLP que eu mostrei anteriormente. Então esse calço muitas vezes ele fica embaixo do lado da máquina, né, numa parte inferior da máquina. Quando eu tiro esse calço para posicioná-lo debaixo do punção, muitas vezes ele tem também ali um interruptor que evita a reenergização da máquina, vamos dizer assim. Bom, no 12.56 a 12.63, a NR12 vai tratar dos dispositivos de parada de emergência. Esses dispositivos também são fundamentais, tá? Quando há algum tipo de problema que eu, como operador de máquina, não tenho condições de evitar, de repente, de alguma máquina funcionar de maneira errada, né? Em situações de perigo, que podem acontecer, né? Eu vou fazer uso, né, desse dispositivo de parada de emergência. Então, o que diz a norma a respeito disso, né? Que esse dispositivo ele deve suportar as condições previstas e influências do meio. O que quer dizer isso, né? Que esse dispositivo ele tem que funcionar de qualquer forma na hora que eu preciso, ou seja, não interessa se um dia que está frio ele não vai funcionar, se um dia que está quente ele também não funciona, se tem umidade muito grande, não. Em qualquer condição, sem a influência do meio, né, ele vai ter que funcionar. Por isso, ele é um dispositivo para situações de perigo. Ele pode ser usado como medida auxiliar? Sim, ele é usado como medida auxiliar. Eu não posso estar ligando e desligando máquina usando um dispositivo de parada de emergência, né? Algumas empresas muitas vezes falham o sistema normal da máquina de ligar e desligar e ficam lá fazendo uso, né, desse dispositivo de parada de emergência, né? É como, simplificando assim, olhando isso, digamos assim, de uma maneira mais simples, né? É como se eu tivesse que transportar um paciente, de repente, que não está, né, necessitando de emergência, e chamar o SAMU para fazer isso, né? O SAMU é só para realmente casos de emergência, né? Eu não posso, de repente, estar transportando pessoas dentro de uma viatura de emergência como a do SAMU para qualquer tipo de caso. É só para aqueles casos, né? Então o dispositivo de parada de emergência também é isso. É só para esses tipos de coisa. Eu não posso estar pegando ele para usar, para ligar e desligar a máquina toda hora, né? Outra coisa que a NR12 diz é que esses acionadores do dispositivo de parada de emergência, eles têm que ser de fácil atuação do operador, ou seja, tem que estar próximo, né? Tem que estar realmente visível, né? Não pode estar interrompido. Eu conheço algumas empresas muitas vezes que têm esses dispositivos de parada de emergência em locais específicos e até sinalizados, né? E que muitas vezes vem gente ali e pendura sacolas, pendura crachá, né? Também não é isso, ele tem que realmente estar, né, disponível, livre, né, e pronto para qualquer emergência. Ele deve prevalecer sobre os outros comandos, ou seja, quando eu atuo, quando eu mexo, quando eu uso esse dispositivo de parada de emergência, ele vai parar toda a máquina. Não tem que eu ter que acionar um outro botão, não. Ele tem que prevalecer sobre todos os outros comandos. É ele realmente que desliga tudo. Na hora que eu aperto esse botão,
ele vai desligar tudo. Bom, a NR12 também diz que ele deve provocar a parada da operação ou processo perigoso sem riscos, como eu estava já comentando, né? E também devem ser mantidos em perfeito funcionamento, ou seja, eu tenho que estar sempre cuidando para ver se esse dispositivo está perfeitamente funcionando, né? Tem que dar manutenções também. Também, na próxima lâmina, né, a NR12 diz que eles não devem ser utilizados como dispositivo de partida ou acionamento. É isso que eu estava comentando agora há pouco, né? Devem ser posicionados em locais de fácil acesso e visualização dos operadores, mantidos permanentemente desobstruídos, e o seu funcionamento deve reter o acionador, né, e exigindo um rearme depois da máquina desligada. E é isso que acontece. Observe ali embaixo, né, nessa figura que tem a mão aí, o dispositivo de parada. Quando você aciona ele, ele fica trancado, ou seja, ele fica retido lá embaixo. Para você desligar ele, você tem que girar, né, mais ou menos aí uns 15 graus, né, uns 45 graus, você gira ele, ele rearma novamente, mas não vai ligar a máquina ainda. Você vai ter que ir lá na máquina, no botão de liga e desliga da máquina e começar a ligar ela por lá. Esse dispositivo ele para tudo, mas ele também, quando volta e você rearma ele não vai fazer a máquina funcionar ainda. Na próxima lâmina nós temos aí os meios de acesso permanentes, né? Que são justamente as escadas, né, passarelas, tá? Tudo isso faz parte muitas vezes do equipamento. Observe essa figura que está aí, né, onde eu tenho equipamento e o acesso do operador tem que ser praticamente no andar de cima, onde ele vai, de repente, ter o contato com a máquina, o abastecimento da máquina e tudo mais. Então é muito comum, né, a gente ter meios de acesso permanentes ao lado dessas máquinas. E o que diz a norma sobre isso? Que eles devem possuir acessos permanentemente fixados, seguros, né, os pontos de operação, abastecimento, inserção de matérias-primas e retirada de produto. E, inclusive, né, a gente tem visto alguns acidentes que acontecem muitas vezes por deficiência nesses meios de acesso, onde muitas vezes o operador se desequilibra em cima de uma escada dessa e pode cair dentro do equipamento, né? Imagina um equipamento em movimento, né? Certamente é acidente fatal, né, se ocorrer. Ainda a norma também diz que as passarelas, plataformas, rampas e escadas e degraus devem propiciar condições seguras de trabalho, circulação, movimentação e manuseio de materiais. Na 12.77 a 12.84, a NR12 vai falar de componentes pressurizados. Componentes pressurizados são aquelas mangueiras, né, tubulações e outros componentes, né, que, pela pressão que sofrem, né, elas estão sujeitas a eventuais impactos mecânicos e outros agentes agressivos, né. É a mesma coisa quando a gente vê, por exemplo, um balão, né, que o pessoal usa muito em aniversários aí, né? Quando você tem, né, um balão cheio, né, e digamos assim, há uma abertura, né, da parte de introdução do ar ali, o balão sai, né, sem qualquer tipo de controle, né, sai pelo ar e da mesma forma as mangueiras submetidas a pressões, né, elas muitas vezes podem causar acidentes, justamente porque são componentes pressurizados. Sem contar ainda, né, que internamente esses componentes podem ter óleo quente, pode ter gás, né? Pode ter água quente também, então é necessário também alguns cuidados com isso. O que diz a norma? Que devem ser adotadas medidas adicionais de proteção de mangueiras, tubulações e outros componentes pressurizados. Na próxima lâmina, ainda sobre esses componentes, diz-se, né, na NR12 que as mangueiras utilizadas nesses sistemas devem possuir indicação da pressão máxima de trabalho admissível, né, especificada pelo fabricante, porque cada mangueira de acordo com o seu tipo de líquido, gás ou coisa desse tipo, né. Aqui trago uma figura só para mostrar que é uma realidade, né, essas máquinas cheias de mangueiras e tudo mais, e o que o rompimento de uma mangueira dessas, por exemplo, por falta de manutenção ou de cuidado, pode levar a acidentes de trabalhos graves. Na próxima lâmina vai se falar de transportadores de materiais, e aí a gente vai remeter já, né, a uma norma que já estudamos, né, que é a NR11. Tá? Então a NR12 também chama a atenção para alguns aspectos relacionados a equipamentos de transporte e movimentação de armazenagem de materiais.
Então o que diz, né, essa norma em relação a esses transportadores? Que esses movimentos perigosos de materiais devem ser protegidos, especialmente nos pontos de esmagamento, agarramento e aprisionamento, que é muito comum nesses transportadores de materiais. Alguns aspectos também relacionados à ergonomia estão contemplados dentro da NR12, quando fala aí nos itens 1294 a 1205. Ou seja, quando alguém faz um projeto de uma máquina, de um equipamento, tem que levar em consideração a questão da NR12, né? Justamente as condições de trabalho, características psicofisiológicas dos trabalhadores e a natureza dos trabalhos. Olha só, imagine, né, esse trabalhador que aparece nessa imagem, né, nesse posto de trabalho, com as costas totalmente arqueadas, né, a coluna prejudicada aí, certamente. Imagina isso, né, num trabalho de 8 horas diárias, ok? Então há necessidade realmente de se trabalhar a questão ergonômica também dentro dos projetos de máquinas e equipamentos. Falando em ergonomia, né, o projeto deve levar em conta essas questões, tipo zona de alcance também, né? Mostrando essa figura a importância do alcance dos membros superiores do funcionário nos controles da máquina. Com relação aos riscos adicionais, ainda a norma vai falar que existe, além do risco de acidente, né, normais que aparecem aí durante a exposição da NR12, há riscos adicionais com substâncias perigosas, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações, ruído, calor, combustíveis inflamáveis, explosivos e superfícies aquecidas. Então, são riscos adicionais que também, nesse 12.106 a 110, a norma chama atenção para esse tipo de coisa. No 12.111 a 12.115, a NR12 vai falar de manutenção, inspeção, preparação, ajustes e reparos. Então, isso aí também, né, deve levar em conta justamente a periodicidade e todos os detalhes, né, e informações proporcionadas pelo fabricante através dos seus manuais de máquinas e equipamentos. Então, as manutenções preventivas e corretivas são importantes e estão detalhadas nesses manuais que obrigatoriamente o fornecedor tem que fornecer para as empresas que adquirem os equipamentos. E por que a norma chama atenção para isso, né? Porque uma máquina segura é uma máquina com manutenção em dia, com manutenção bem feita, com manutenção preventiva, né? Então isso é necessário também. Diz a norma também que as manutenções preventivas e corretivas devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, né, no futuro, um acidente com uma máquina dessa, a empresa vai ter que provar que realmente fazia essas manutenções. Então, né, é necessário que a gente tenha registro disso tudo. A manutenção, inspeção, reparos, limpeza, ajuste, né, que se fizer necessário, devem ser feitas ou executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados e que são autorizados pelo empregador, né? Então, é isso que a NR12 também exige nessa questão aí de manutenção. De 12.116 a 12.124, a norma vai falar da sinalização. As máquinas e equipamentos, bem como instalações, devem possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos. Então, hoje em dia, é muito fácil se conseguir etiquetas, plaquinhas, plaquetas, né, identificações para as máquinas e equipamentos, chamando a atenção, por exemplo, como esse que aparece de perigo aí, ó, mantenha as mãos distantes, risco de esmagamento, por exemplo, no moedor de carne, né, você pode botar um adesivo desse, ele é autocolante, na própria chapa de inox do equipamento. Ali do lado direito, por exemplo, superfície quente, não toque, são etiquetas muitas vezes que também até têm uma qualidade de resistir ao calor. Então são vários tipos de oportunidades que a gente tem aí de trabalhar sinalização. Depois ali eu ainda vou chamar a atenção da NBR 7195, que é aquela NBR que hoje na NR 26, que fala de sinalização de segurança, traz as cores, né, relacionadas aos tipos de equipamentos que se deve sinalizar, né, locais e equipamentos. Então isso também é uma oportunidade da gente conhecer melhor essa questão de sinalização que a NR12 traz também aí no seu texto. Depois, no 12.125 a 129, a norma NR12 vai trazer a importância dos manuais, né? Que as máquinas e equipamentos devem possuir manuais de instruções, né, fornecidos pelo fabricante ou pelo importador.
com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. Então, é necessário realmente que a gente tenha, né, esses manuais disponíveis para o pessoal todo que trabalha, que opera, que faz manutenção, que qualquer dúvida que tiver vai recorrer a esse material para tirar, né, qualquer informação que for necessária e que de repente não se tenha. Do 12.130 ao 132, a NR12 vai falar dos procedimentos, né? Então ela diz que devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir de uma análise de risco. Então, né, é isso que a gente deve também, né, estar preocupado com relação às máquinas e equipamentos. Ter alguns procedimentos, né, básicos dessas máquinas para que os funcionários saibam como operar essas máquinas. Muitas vezes o funcionário é recrutado, selecionado, né, e vai lá operar uma máquina sem ter um mínimo conhecimento, às vezes só algum tipo de comentário inicial do encarregado e tal, mas não existe um treinamento, não existe uma leitura de procedimentos. Então isso é importante também para construir uma espécie de treinamento para esse operador antes de começar a trabalhar. Os serviços em máquinas e equipamentos que envolvam risco de acidente de trabalho devem ser planejados, realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho, sob a supervisão, né, e anuência de um profissional habilitado ou qualificado. Então é isso que deve acontecer. No 12.133 a 12.134, já quase terminando a NR12, né, a norma vai dizer que o projeto deve levar em conta a segurança intrínseca da máquina ou do equipamento durante as fases todas aquelas que a gente viu, de construção, de transporte e tal. Então é importante, né, que sempre haja uma preocupação por quem faz o projeto da máquina, né, com todos esses aspectos. Tá? Na hora de montar, na hora de transportar essa máquina, o que é perigoso para quem está transportando essa máquina até a empresa? Qual é o perigo que existe na hora de montar, na hora de instalar, na hora de ajustar essa máquina, até ela realmente se adequar ao processo que eu estou utilizando lá? Na hora de operar, né, no dia a dia, o operador, esse cara então que faz o projeto, ele tem uma responsabilidade muito grande nesse aspecto. Quem vai fazer a limpeza dessa máquina, que perigos pode ter, a manutenção, a inspeção, a desativação depois da máquina, ela não me serve mais, vou desativar. Qual é o perigo que tem na hora de eu desativar? Tem algum componente, por exemplo, de produto químico, né, que de repente possa trazer contaminação ao solo, ao ambiente, na hora que eu desativar essa máquina, na hora de eu desmontar, na hora que eu jogar para a sucata, né? Lembram aí, por exemplo, né, daquele caso do Césio 137 em Goiânia, né, onde se achou uma cápsula com material radioativo que estava jogado num terreno baldio e contaminou e matou um monte de gente. Então, são esses aspectos que o projeto, quando é feito por alguém, né, deve levar em conta isso depois nas fases posteriores, não só a do projeto. Ainda nessa parte, a norma diz que é proibida a fabricação, importação, comercialização, leilão, locação, ou seja, alugar a máquina, ceder máquina, cessão, expor máquina, né? E agora eu me lembro, inclusive, há pouco tempo, né, o Ministério do Trabalho e Emprego chegou a interditar uma exposição de máquinas importante num centro grande de exposições ali em São Paulo, porque a máquina estava sem proteção. Né? Então, todas essas máquinas que não atendem NR12 não podem nem participar de exposições, leilões e tudo mais. Na próxima tela a gente vê que a norma NR12, do 12.135 ao 12.147, vai falar exclusivamente de capacitação, né? Uma coisa que não existia na norma anterior. Então, todos esses trabalhos de operação, quem opera, quem dá manutenção, quem inspeciona essas máquinas, tá, devem ter, né, treinamento, devem ser realizados treinamentos por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados e autorizados para esse fim. Ou seja, todas as pessoas que mexem, que dão manutenção, que inspecionam, têm que ter formação. Não é qualquer um que mexe nessas máquinas aí. Ainda os operadores devem receber capacitação providenciada pelo empregador, compatível com as suas funções e que aborde os riscos a que vão estar expostos na hora de operar e as medidas de proteção que existem ali, né, para ele trabalhar de forma segura nessas máquinas. Depois a norma fala ainda de outros requisitos de segurança, né, como ferramentas e materiais, né, que eles devem ser adequados às operações realizadas, ou seja, se eu preciso de uma chave de boca, é chave de boca, não é um alicate, não é uma chave estrela, né?
cada ferramenta para o seu tipo de operação, né? E as máquinas também não devem ser improvisadas para fazer determinadas coisas, né? Tá certo? É proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais não apropriados a essa finalidade. Também isso muitas vezes acontece dentro das empresas, né? O cara coloca uma chave de fenda no bolso, daqui a pouco enfia no pescoço, né? Coloca uma chave, de repente, no bolso traseiro também das calças, e na hora de sentar não toma cuidado. Então são todas coisas desse tipo que muitas vezes acontecem nas empresas. Do 1253 ao 1255, vai ter ainda um recado, né, em relação ao inventário, né, atualizado das máquinas e equipamentos. O que é o inventário? É eu fazer um levantamento de todas as minhas máquinas que eu tenho dentro da minha fábrica, dentro da minha empresa, inclusive mostrando cada uma dessas máquinas, qual é o tipo, qual é a capacidade, que sistemas de segurança eu coloquei ali, né, que dispositivo de segurança. É uma máquina, uma prensa, ela tem cortina de luz, ela tem scanner, ela tem alguma outra proteção, por exemplo, que eu coloquei. Então, fazer e manter atualizado esse inventário lá com as máquinas, né? E isso é capacidade de um profissional qualificado ou legalmente habilitado. Se a empresa não tiver, que isso seja providenciado. Bom, agora nós vamos falar de alguns anexos que a norma traz aí ao final, né? No anexo 1, por exemplo, a norma traz algumas distâncias de segurança que orientam, né, de que forma eu posso construir proteções para as minhas máquinas. Então essas distâncias de segurança são justamente para impedir o acesso à zona de perigo pelos membros superiores. Então eu tenho lá que tamanho de tela, qual é a grade, ou seja, qual é a trama de tela que eu preciso para evitar, por exemplo, o acesso dos dedos, para evitar o acesso das mãos, para evitar o acesso do braço, né, o antebraço. Então, tudo isso vai aparecer aí nesse anexo 1 das distâncias de segurança. Muito importante para quem, de repente, tem que ter uma noção a respeito das proteções de máquina. Ainda o alcance ao redor, né, com os movimentos fundamentais, onde aparece o braço, né, inteiro por inteiro, vendo aí, né, a possibilidade de alcançar a zona de perigo. Então aí tem inclusive as indicações, né? Depois no anexo 2, um conteúdo programático da capacitação, né? Onde eu vou ter etapas teórica e prática para me permitir habilitar esses trabalhadores para serem operadores seguros de máquinas, né? Então tem lá uma noção assim de como é que eu posso construir um conteúdo programático para dar qualificação, para dar capacitação para esses meus operadores de máquina. O anexo 3 vai falar dos meios de acesso permanentes, orientando, né, a forma segura em relação a esses meios de acesso, escadas, rampas, passarelas. Então também esse anexo 3 é um anexo importante aí. O anexo 4 veio em muito boa hora, né, e é o glossário. O glossário, muitas vezes, palavras que a gente não conhece, que às vezes estão no texto da norma, né, é um orientador. Então, se você, de repente, se depara com um termo que você não conhece dentro da NR12, você pode, né, buscar lá no seu glossário, né, uma forma de tirar dúvidas em relação a essas palavras muito estranhas que às vezes aparecem por aí. Outros anexos ainda estão presentes nessa NR12, facilitando todos os segmentos da atividade que tenham máquinas específicas. Por isso, então, nós temos no anexo 5, as motosserras e os cuidados que você tem que ter na operação dessas máquinas. Nós temos no anexo 6 ainda as máquinas para panificação e confeitaria, né, onde a gente tem muitos pequenos acidentes relacionados aos membros superiores. Nós temos o anexo 7, que fala das máquinas para açougue e mercearia, né, trituradores, amaciador de bife, serra-fita, né? Nós temos depois um anexo super importante para a indústria metalúrgica, tá? Que é o anexo 8, prensas e similares, onde a gente tem todos os cuidados com relação às prensas, guilhotinas, a prensa de engate por chaveta, as prensas hidráulicas e pneumáticas, né? Depois nós temos o anexo 9, que fala das injetoras de materiais plásticos também, trazendo todos os cuidados com relação a essa indústria do plástico. Nós temos o anexo 10, que fala das máquinas para fabricação de calçados e afim, justamente nas indústrias calçadistas, que também tem muito tipo de acidente com amputação de membros superiores.
Nós temos depois o anexo 11, que são as máquinas e implementos para uso agrícola e florestal, onde a gente tem muitos acidentes de trabalho no campo também, principalmente com tratores, tombamento de tratores por cima de operadores, todos os cuidados que tem que ter na operação de terrenos acidentados, onde se usa tratores. Depois nós temos o anexo 12, que fala dos equipamentos de guindar para elevação de pessoas e realização de trabalho em altura, né, que foi uma coisa que foi agregado nessa norma nova NR12, e que também traz muitos acidentes, embora a gente saiba que na NR18 tem algumas coisas relacionadas a esses equipamentos, mas também aqui traz mais relacionados às próprias máquinas, né? Então é isso, o conteúdo de toda essa NR12, essa é a segunda parte que nós terminamos aqui, e com isso a gente encerra então essa videoaula de hoje relacionada à NR12. Muito obrigado a vocês, um grande abraço e quando tiverem dúvida, meus contatos estão aí.